Olá, gente! Finalmente aparecendo aqui, né? Para trazer e compartilhar aí o conteúdo que eu tenho divulgado durante essas palestras e esses eventos que eu tenho participado e palestrado. E inicialmente eu sempre começo diferenciando monitoramento de observabilidade. São coisas diferentes e que se complementam, tá? Eu até fiz uma brincadeira recentemente que o monitoramento está aqui e a observabilidade abraça ele porque é uma camada a mais. O monitoramento são problemas, situações, eventos que você já conhece. Então, você acorda às 7 horas, às 8 horas você bate ponto no trabalho. Nesse meio tempo, você tem que treinar, um treino aí de 40 a 50 minutos. Você tem que tomar café da manhã. Às 9 horas você tem uma reunião, normalmente é daily. Às 10 horas você precisa enviar um relatório. Às 12 você tem um almoço. E para isso você usa o quê? Um relógio, você usa o tempo. Então, é uma sequência de eventos que você conhece, que você já sabe ao longo do tempo. Isso é monitoramento. Agora, a partir do momento que eu pego o meu computador e eu vou resolver um problema, eu vou me cercar de informações para resolver um problema que eu não conheço. Eu vou utilizar ferramentas, eu vou olhar um log, eu vou ter ali todo um processo. Isso é observabilidade. É tentar solucionar um problema desconhecido com informações. Correlacionar esses eventos, essas informações, do que eu não conheço, né? E as ações estratégicas, que eu também comento muito, são que tipo de atitude você vai tomar de acordo com aquelas informações, com o teu ambiente controlado e com os problemas inusitados, que você não conhece. Você vai escalar, você vai... como é que eu posso dizer? Chamar um outro time para conversar. Vamos supor, você quer tirar férias. Quando é que você vai tirar férias? Vai tirar em novembro, que é verão, tem férias das crianças, aparentemente o tempo de freezing, se você for deve. É uma ação estratégica. Você está se cercando de estratégias ali para tomar uma ação. Então, só diferenciando cada um. E aí, sempre me perguntam quais são os passos para essa jornada, né? Eu preciso iniciar a disseminar uma cultura de dados. É necessário que as pessoas entendam que a informação, o dado, é a prova que você tem. Então, ao invés de ter ali uma sala de crise, onde as pessoas vão apontar de quem deve ser o problema deve ser do gateway, o problema deve ser do firewall, o problema deve ser do dev, não é do meu lado. O ponto é virar a chave para eu tenho dados para mostrar que o meu trabalho está... Um outro ponto que eu sempre converso muito é a importância de ser agnóstico a ferramentas. Nós hoje temos na JLCP especialistas que trabalham com várias ferramentas, com Sentry, Datadog, OpenTelemetry, Grafana, Zabbix, New Relic, Dynatrace. Por quê? Porque a maioria dos clientes chegam com essa demanda, querem fazer a migração de ferramentas, né? E isso é muito comum. É muito comum que uma solução que funcionava hoje para você possa não fazer sentido amanhã, seja pelo custo financeiro, seja pela entrega. E o ponto que eu sempre trago é: seja agnóstico. Como é que eu vou ser agnóstico? Utilize o OpenTelemetry. Por quê? Porque o OpenTelemetry hoje ele tem integração com a maioria dessas ferramentas. Você consegue sair de um vendedor para o outro, não ter essa prisão pelo vendedor e não ter tanto trabalho também com a instrumentação, porque você vai utilizar um framework que vai coletar essa informação e vai entregar para um back-end fazer o tratamento. E aí, se ele tem integração com todos esses back-ends atuais, eu quero sair de um pago para o open source. Eu já sei os riscos que eu corro, eu já sei o que eu preciso fazer e eu não preciso trocar de agente, que é o principal.
Eu só preciso apontar. Então, todo esse processo de migração, parte do trabalho não é perdido mais. É um grande ponto. E aí o que acontece? O ponto das ferramentas pagas e das ferramentas gratuitas é maturidade. Maturidade, a que ponto? Maturidade porque nas pagas você vai pagar para ter tudo pronto, para ter dashboards prontos, para ter uma implantação mais tranquila, para ter um suporte maior. Enquanto open source, como todo mundo já sabe, você tem que ter uma curva de aprendizado maior, você precisa se esforçar mais para personalizar de acordo com a sua necessidade, encarar os desafios e o suporte à comunidade. Então, é muito mais pautado nisso. Sua equipe precisa estar preparada e aí você vai colocar na balança o que é que vale a pena, qual o investimento. Qual investimento te traz mais retorno a longo prazo. Pagar ou investir na tua equipe, investir no conhecimento para todo mundo começar a tocar esse barco. Uma das coisas que se comentam muito é que tanto o DevOps quanto a SRE, os dois falam de observabilidade e monitoramento. E como é que isso se resolve entre eles, tá? Eles conseguem transitar, né? Só que o que muda é o foco. Enquanto o SRE ele vai estar focado em resposta a falhas, operações contínuas, métricas de serviço, visando aí uma melhor experiência para o consumidor final, para o cliente, né? Uma alta disponibilidade e confiabilidade, claro. O DevOps ele vai estar focado em respostas rápidas a mudanças, ele vai estar focado em métricas de negócio, ele vai estar focado ali em entregas contínuas e na cultura de automação. E agora vocês começam a entender como esses dois cargos eles se conectam e eles transitam entre si. Um faz uma parte, o outro faz a outra e no fim dá tudo certo. E aí como é que eu começo, né, o monitoramento em si? Como é que eu começo a observabilidade? Como é que eu começo a ter isso tudo no meu ambiente? Um dos pontos que eu sempre tenho conversado muito nos eventos também é sobre prestar atenção de quem vai observar aquela informação. Você tem o dado e você tem hoje ferramentas de visualização que você consegue transformar esse dado de uma forma mais amigável. E é importante ter essa percepção e eu acho que faz totalmente diferencial. Se eu tenho uma métrica, o dev não vai ver aquela métrica da mesma forma, o suporte não vai ver aquela métrica da mesma forma e o seu gerente também não. O teu gerente vai querer essa métrica impactando o negócio. Eu quero saber quanto, né? Quanto e quem eu devo cobrar por a falha disso. O suporte vai querer saber o que é necessário para abrir um incidente, para abrir um chamado, para acionar alguém e quem eu devo acionar. E o teu dev, ele só quer saber se o deploy dele quebrou alguma coisa, o que foi que quebrou, entendeu? Então, é importante saber tracionar. E aí, como é que eu começo a enxergar negócio nessas métricas? Alguns exemplos como: eu tenho a minha métrica técnica, uma disponibilidade, porcentagem, de sistemas e serviços. Pronto. E aí já entra numa seara de SLA, SLO, a gente vai conversar também. Então, eu tenho uma disponibilidade baseada em tempo da atividade sobre o tempo total. Eu tenho uma regra de negócio. Como é que eu vou aplicar essa regra de negócio? A cada 1% de indisponibilidade, eu vou ter aí uma redução no faturamento diário do meu e-commerce de R$10.000. Pronto, você tem um valor ali associado àquela perca. E o que é que eu vou fazer agora? Transformar isso em impacto, dashboard e alerta, tá? Então, um cenário de: o sistema esteve indisponível por 2 horas em um dia. Aconteceu, foi um incidente. Dentro desse incidente, eu preciso ver qual é o impacto no negócio. É o impacto de uma perda estimada de 20 mil em vendas. Então, eu tenho que começar a mensurar o que é que está afetando a minha disponibilidade. Porque eu já tenho ali uma regra de negócio muito bem traçada. Colocar isso em dashboard, chamar os envolvidos e compartilhar essa informação da forma mais amigável possível.
Outro caso. Eu tenho aí um uso de CPU, tá? Memória e disco em servidores ou clusters. A subutilização, aí já é a regra de negócio. Subutilização de 30% de servidores pode indicar uma oportunidade de redução de custos em infraestrutura. Como é que eu aplico isso? Um cenário, um incidente. Um cluster apresenta aí uma utilização de CPU de 15% durante 90% do tempo. Então aí você já tem uma métrica clara, um impacto no negócio. Um impacto de um potencial de economia de pelo menos 50 mil por ano, só ao redimensionar uma infraestrutura. Então, o teu gerente vai saber o que fazer com esse tempo. Vai saber como conversar com esse time e como administrar essa ação estratégica. Um outro caso. Eu tenho aí uma taxa de erros, né, uma porcentagem de taxa de erros em APIs, ou APIs, como vocês quiserem, em aplicativos. E aí, a cada 1% de aumento nessa taxa de erro, eu estou reduzindo aí uma retenção de usuários em 5%. E aí, trazendo para um cenário mais próximo, imagina isso no Black Friday, imagina isso no Natal, em datas comemorativas que normalmente tem um aumento de vendas. Qual o cenário? A taxa de erros de um API crítica, que você tem aí, subiu de 1% para 5% após um lançamento de produto ou em uma data dessas. Você tem um impacto aí de pelo menos uma queda de 10% dos clientes ativos. Então, você vai traçar ações para que isso não aconteça. E aí, falando já novamente dessas visões, quando se tem a métrica técnica, como é que eu vou criar um monitoramento para rastrear ela? Quando você tem aí a regra de negócio clara, o processo envolvido nisso tudo, eu tenho aí duas visões: visão operacional, visão gerencial. O gerencial vai querer saber o impacto no financeiro e qual time eu vou acionar para resolver isso. Que formas aqui, que opções eu tenho para solucionar isso? E o operacional quer somente saber indisponibilidade. Aconteceu, eu preciso ter uma ação proativa. Então, eu preciso que aquele alerta seja tratado da melhor forma possível para que o meu time seja proativo. E não que tenha um dashboard com 1000 informações que o teu time não entende, que ele não consegue ter uma ação. Poxa, eu tenho que correlacionar isso tudo? Isso não já poderia ser correlacionado numa trigger? Acoplando aí uma cadeia de CIS, né? Entre esses eventos. Então, é sempre pensar em como as pessoas podem ser acionadas. E aí a gente volta, né? Mais uma vez, para alguns termos que são utilizados em observabilidade e monitoramento, que são também tratados com muita frequência no meio da confiabilidade, mas que também são muito confundidos para quem está entrando agora na área. Então, eu vou esclarecer um pouco. Quando a gente fala de use, o use nada mais é que utilization, saturation e errors. Então, são métricas que aparecem no escopo da solicitação. Como assim escopo da solicitação? No clique que você faz, no formulário que você envia, né, que você responde. São nada mais que taxa de erro, duração e o erro propriamente dito. São informações importantes e cruciais para começar a descobrir problemas que você antes não conhecia. Só que você lembra que também tinha um outro termo, uma outra sigla que era utilizada, que é o RED. E, aparentemente, olhando só a conversão das palavras, parece a mesma coisa, mas não é. O que vai mudar? Vai mudar o foco. Então, enquanto no use você tem aí um foco em recursos, hardware e infraestrutura, no RED você vai ter aí um foco para serviços e APIs. Qual o objetivo? O use ele vai identificar gargalos de recursos, tá? Enquanto o RED ele vai garantir a qualidade do serviço. E aí, exemplos de uso. O use vai trazer aí CPU, memória, discos, rede. O RED, APIs, microserviços, sistemas distribuídos. E aí, um exemplo muito claro. No use, de utilização, uso da CPU 65%.
Saturação. Fila de CPU, você tem aí 5 processos aguardando. Erros. Erro de leitura de disco, 5 erros por minuto. O RAID. O RAID você tem aí uma taxa, o rate, né? Uma taxa de 200 requisições HTTP para uma endpoint. É uma taxa. Você tem erros, 2% de requisições aí estão retornando um famoso HTTP 5XX, vamos lá, 400. A duração. Duração de quê? Uma latência média, entendeu? A latência média uma resposta de um endpoint. E aí a gente volta para os sinais de ouro, né, que são tão comentados, que na verdade norteiam a maioria dos tratamentos de dados em algumas ferramentas. Então você tem aí uma latência, né, que a latência é o quê? Nada mais que o tempo de demora para servir a requisição. Os erros, que são os erros de requisição, tráfego, que é o volume da demanda em si, e a saturação, o quão cheio está o seu serviço. Só que, vale salientar que, enquanto o use ele vai aparecer aí no escopo da solicitação, né, os sinais de ouro, eles vão aparecer na saída da solicitação. Então, você vai ter aí esses sinais. E como é que eles se correlacionam entre si? Vamos lá. Você tem aí um usuário selecionando a compra de um livro. Ele está comprando um livro e uma web page. Nesse Spam ID, você vai ter aí como correlação entre os sinais de ouro, você vai ter métricas, você vai ter o evento sendo gerado e você vai ter o log. Que evento? O evento é a interação no back-end. Interação no back-end, chamadas externas, conexão com o banco de dados, até a conclusão do pagamento. Cada ação dessa, cada Spam ID ou Parent ID, ele vai ter métricas e log. Métricas e log. E aí, tudo isso está incluso dentro de um contexto. E esse contexto pode resultar, por exemplo, em uma aplicação, em um momento com alta demanda, você vai ter aí um tráfego muito alto e uma saturação muito alta. E você pode achar que escalar o teu ambiente pode ser a solução. Mas veja bem, muitas vezes você tem aí um erro que vai impactar na indisponibilidade do teu sistema, que vai estar disfarçado de retentativa e que somente escalar o ambiente não vai funcionar. Então, por isso que a observabilidade é importante. Porque às vezes você acaba tendo um custo muito alto, escalando esse ambiente em nuvem, que no fim não seria necessário se esse problema fosse tratado antes. E às vezes pode ser, no fim, uma aplicação somente com release ruim. E como é que eu vou observar isso? Porque você vai ter aí uma latência muito alta, erros indicando esse processo, um alto tempo de resposta e a queda do serviço em si. Ele cai imediatamente. Questão de tempo. Com todos esses índices ativos, não tem como. E assim, para encerrar, eu trago sempre alguns showcases para inspirar também quem está começando agora, quem já vem na área, quem já quer aprimorar. Eu trouxe um caso, já tem um tempo, até no LinkedIn, sobre observabilidade e monitoramento na saúde. Sim, na saúde. Eu já fui dev voltada para sistemas hospitalares. E é muito complicado porque eu fiz justamente essa migração de dev para operação em um período de pandemia. Então, foi muito comum ver a necessidade por alta disponibilidade nesses ambientes e o quanto custa, né? Não é só um valor, é uma vida. Então, eu trouxe como primeiro case, assim, para a comunidade, essa visão de trabalhar com LGPD, de integrar um banco de dados, trazer informações de pacientes de uma forma mais dinâmica, dentro de um centro cirúrgico, né? Dentro de uma ala, para que todos tenham essa comunicação. A administração hospitalar, então, não fica pautado só aos profissionais. Vai para a administração hospitalar para você conseguir ver a solicitação de procedimentos por mês, solicitação de atendimentos,
de óbitos, de altas, internamentos, faturamento, que é muito importante, seja num ambiente público ou privado, tem um prazo para isso. Então, assim, uma visão gerencial hospitalar é muito importante. Alguns casos famosos, como o monitoramento Cefaz, que a gente fez uma releitura, uma nova forma de monitoramento. Trazer também alguns diagramas de processos para que quem veja aquele dashboard entenda como é o processo e o que é que está trazendo ali embaixo. Com a relação de ferramentas, então eu tô monitorando a UltraEfic e estou monitorando o Vault. Como é que eu consigo trazer as duas informações dessas ferramentas, dos servidores onde elas estão, no mesmo dashboard? Uma é monitorado por OpenTelemetry, outra é monitorado pelo Kong, ou outra é monitorado pelo Zabbix. Como é que eu correlaciono todos eles lá? Controle de aquisições e incidentes. Controle de aquisições e incidentes é mais voltado para quando você tem uma integração, né, do teu monitoramento com a ferramenta de chamados. Então, para uma visão gerencial do teu gerente de suporte, entender que eu tenho aí uma quantidade de incidentes abertas maior para tal time, e depois eu consigo ver quais são os tops de problemas mais frequentes de abertura de chamado por time, já dá um norte. Qual o problema é a ferramenta? O que é que está acontecendo? Né? Já te traz um alerta maior. Acompanhar quantos incidentes são abertos e fechados durante um mês, durante um tempo, também. E aí a gente vai para o e-commerce, também vai para o fluxo de caixa, entender quantas vendas por PDV, qual o ticket médio por loja. Já vem a outra visão mais analítica, gerencial. Além disso, a outra visão que eu venho mostrar é justamente a correlação aí de traces, dos nossos sinais de ouro, para vocês conseguirem ver que esses esquemas, esses rastros, eles são mostrados de uma forma muito clara quando tem algum problema. Aqui já são todos os microserviços interligados por setinhas apontando quem está chamando quem está tendo aí um maior tempo de resposta, qual o método que está sendo utilizado, o que é que está acontecendo em si. Lembrando que isso é mostrado de uma forma automática. Você aponta o teu coletor para aquele back-end, ele faz o tratamento e já te traz isso de forma automática. E essa forma automática traz também essa correlação, que vai te mostrar aí qual o microserviço, qual o tempo de resposta, qual o log que você recebeu sobre essa informação. Aí seria já um mundo perfeito, né? Onde você tem aí todos os seus microserviços interligados. Parece uma teia de aranha, é um pouco assustador, mas quando se está em uma sala de crise, fica muito mais fácil de visualizar quem que está causando problema, né, na tua vida. E aqui é outra ferramenta, né, que é o Datadog, que é só para mostrar que eles trazem visões muito semelhantes e que o esforço realmente está na implementação, né? Por fim, um outro trabalho também feito com OpenTelemetry voltado para caixas eletrônicos, para o ramo financeiro, envio de arquivos. Como é que eu trato isso de uma forma mais tátil para quem está atuando ali no dia a dia? Eu sei que é 1 ou 0, mas se eu posso transformar isso em enviado ou não enviado, faz muita diferença no fim das contas. E os mapas, né? Trazer os mapas aí de problemas, quando você fala de um ambiente com filiais, de agências, de muitas coisas. Para quem tá ali o tempo todo só olhando para um video wall, faz muita diferença. Trabalhar com cores, trabalhar com informações claras, objetivas, sempre faz diferença. E é o nosso diferencial. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o conteúdo que eu tenho divulgado nas palestras, são os insights que eu tenho divulgado também.
E podem acompanhar, esse conteúdo vai ficar documentado também no Medium e no LinkedIn. Estaremos postando em breve. E acompanhem-nos nessa jornada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Entre em contato aí pelos canais da JLCP. E muito obrigada pela atenção. Até mais.